Olá, é muito bom estarmos juntos para esta apresentação. Eu sou o Dr. Maurício Brito, a minha especialidade é patologia clínica. Hoje vamos falar do estresse, das doenças emocionais e também chamadas doenças mentais, como é que você pode lidar com o estresse e o mais importante de tudo isso é como é que você pode usar isso na sua vida. Eu sempre digo nas minhas apresentações que a boa informação muda a vida das pessoas. Pessoas bem formadas são pessoas preparadas para o sucesso. E existem coisas na vida que a gente pode errar. Você pode errar, por exemplo, o trajeto para chegar até um objetivo. E você vai demorar um pouco mais para chegar lá, mas chegará. Muitas vezes a gente pode errar no horário de acordar. Infelizmente, a gente acaba perdendo alguns compromissos. Mas em relação ao nosso bem-estar, à nossa saúde, não dá para errar. Porque um erro em relação à saúde pode representar uma doença, pode representar uma internação e, em alguns casos, infelizmente, até o óbito. Então, nesse momento, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui comemorando a 30ª Cipátima da Tower. E há uma preocupação muito importante de que você receba essa informação. Então, por favor, fique até o final dessa apresentação, responda o questionário e isso certamente vai fazer a diferença no seu dia a dia. Tá ok? Muito bem. Nós estamos vivendo uma época muito diferente da nossa vida. Nunca na vida o ser humano passou por uma verdadeira pandemia como nós passamos nos últimos anos. Então a pandemia da Covid-19, ela veio para nos mostrar o que se trata realmente uma pandemia. Porque pense bem, quando se falava em pandemia, nós tínhamos aqui algumas doenças que ficavam localizadas, apesar de falarmos aí da peste bubônica e outras doenças que aconteceram na Europa durante o período X da vida, né? Mas nunca tivemos um problema tão global como foi a Covid-19. Graças a Deus, com todas as atividades que foram realizadas, com a vacinação em massa, nós temos hoje o controle dessa pandemia. Mas o que nos preocupa com relação à saúde, inclusive a Organização Mundial de Saúde, não é a pandemia da Covid-19 mais, mas o que ficou depois dessa pandemia. Então, as doenças emocionais, elas cresceram demais. Então, o estresse, a ansiedade, a depressão, a bipolaridade e outras mais doenças, elas cresceram. Para você ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até o ano 2040, grave isso, até o ano 2040, daqui a 18 anos, metade da população do mundo terá algum tipo de transtorno mental. Aí você me pergunta, doutor Maurício, metade da população do mundo, o que é isso? Bom, é muito fácil. Você está do lado de alguém agora? Então, olhe para a pessoa que está do seu lado. Pois bem, ou vai ser você, ou vai ser ela. Brincadeiras à parte, eu quero dizer para você que nós não precisamos fazer parte dessa estatística. Mesmo a Organização Mundial de Saúde dizendo, olha, metade da população do mundo terá algum tipo de transtorno mental, eu não preciso fazer parte dessa metade. Na verdade, em relação à saúde, eu não preciso fazer parte daquelas pessoas que adoecem sempre. Eu tenho que entender que quando eu estou investindo na saúde, eu estou buscando o melhor para a minha vida. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você que está aí do lado, que está do outro lado dessa tela. Eu quero dizer para você que investir na saúde é uma questão de opção. Investir na doença, infelizmente, é uma consequência. Por isso, eu gostaria que nesse momento, a partir das informações que tentaremos passar para você, você realmente possa investir na saúde. Bom, vamos começar fazendo uma pergunta para você. Talvez você me diga o seguinte: olha, é uma coisa super importante, tá bom? Se algum dia você, no seu dia a dia, foi a uma praia e quando você pisou na praia, a minha pergunta, você se sentiu bem? Então é uma coisa interessante. Vamos fazer raciocinar essa informação? Vamos lá. Então você passou uma semana muito estressante na Tower, uma semana não foi legal, na tua casa também avolumaram-se os problemas, e aí você não está bem, mas um amigo teu diz para você assim: olha, eu paguei para você um fim de semana prolongado na praia porque eu estou preocupado com o teu bem-estar. E aí quando você chega na praia, você vai lá, tira o sapato do pé, pé na areia, porque essa é a tendência natural de todos nós que caminhamos na terra, não é isso? Na areia. Ninguém vai ficar calçado de tênis, de sapato para caminhar na praia. Geralmente estamos descalços. A minha pergunta para você é a seguinte: quando você caminha descalço lá na praia, você se sente bem?
Você sente que alguma coisa gostosa está acontecendo? A sua mente quase que relaxa com o som do mar e com a areia do mar? Bom, eu quero crer que 99% das pessoas que estão aí do outro lado dessa tela estejam pensando: é, realmente, eu me sinto muito bem. E aí vem a pergunta: por que é que as pessoas se sentem bem quando elas estão pisando na areia? Pois bem, Prêmio Nobel de Medicina, ele no ano 2010, ele fez uma pesquisa muito importante, descobriu uma relação muito grande com os radicais livres. Radicais livres são substâncias que são produzidas no corpo humano a partir da alimentação e produção de energia. Bom, não precisa gravar os nomes que eu vou passar agora para você nessa apresentação, mas eu gostaria que você tentasse, pelo menos, raciocinar o conhecimento que eu vou passar, tá bom? Esqueça um pouco dos nomes, mas eu quero que você acompanhe o raciocínio. Veja, toda vez que você se alimenta, você parou para pensar que você produz energia? Muito bem. Então, quando a gente produz energia, acontece que nós precisamos de oxigênio e de glicose. Então, você comeu alguma coisa, aquele alimento se transformou em glicose, para essa glicose entrar dentro das suas células e ser transformado em energia dentro do seu corpo, ela vai precisar da ação de oxigênio. Então, respire comigo. 1, 2, 3, já. Pronto, você respirou profundamente? Esse oxigênio entrará em contato com a glicose e lá dentro da tua célulazinha, numa estrutura chamada mitocôndrias, o ser humano produz energia. Acontece que quando nós produzimos energia, junto com a energia, a gente produz resíduos da energia, resíduos do oxigênio, chamados de radicais livres de oxigênio. Pois bem, esses radicais livres são substâncias tóxicas. Eles têm uma necessidade no corpo, mas o excesso dele te causa muitos problemas. Inclusive, entre os problemas causados pelos radicais livres, vem o chamado estresse oxidativo. Pois bem, mas quando esses radicais livres se avolumam em qualquer parte do corpo, eles vão trazer uma doença. Se for no fígado, doenças hepáticas. Se for no teu coração, doenças cardíacas. Mas o mais interessante é que ele tem uma afinidade muito grande pelo sistema nervoso. E quando os radicais livres se depositam ali no sistema nervoso, eles vão causar doenças ali. E o seu estresse, que deveria ser um mecanismo de defesa para te proteger, toda vez que você tem medo, toda vez que você tem raiva, toda vez que você tem ansiedade, ele para de funcionar adequadamente. Então, o estresse é um mecanismo de defesa do ser humano, tá? Então, lembre-se bem disso, ó. Toda vez que eu tenho medo, toda vez que eu tenho raiva, toda vez que eu tenho ansiedade, o meu mecanismo chamado estresse, ele entra em funcionamento. Bom, o primeiro passo importante para a gente entender agora é que a gente anda tendo muito medo, muita raiva, muita ansiedade, e depois da pandemia isso se avolumou demais. Quer dizer que esse mecanismo anda funcionando muito. E todo mecanismo que funciona demais, ele pode apresentar problemas. É como se você entendesse a engrenagem de um motor de um carro. Então, você que para ligar teu carro precisa de combustível ali, precisa também do óleo para lubrificar todas as engrenagens. O corpo humano não é diferente. Se eu ando acionando demais o meu mecanismo chamado estresse, e além de funcionar demais esse mecanismo chamado estresse, eu ainda estou lançando substâncias tóxicas, chamadas de radicais livres no meu corpo, é natural que esse mecanismo não vá funcionar bem. Então, doutor Maurício, o que é que eu preciso fazer para controlar? Qual a relação que você me disse lá da praia para o meu bem-estar do estresse? Bom, eu gosto de deixar a medicina muito mais prática para as pessoas. E uma das coisas importantes que a gente pode entender, eu vou fazer até uma brincadeira com você. Veja, o que você vê ali é uma haste de cobre enterrada no chão e ligado a esta haste de cobre está o chamado fio terra. Pois bem, para que serve um fio terra? Se vier uma descarga excessiva de energia para não queimar toda a aparelhagem da tua residência, do teu comércio, da tua casa, então toda aquela energia em excesso é descarregada na terra e há então uma proteção para toda a energia dentro da tua casa. Então, no corpo humano não é diferente. O corpo humano também precisa funcionar através da energia e também precisa funcionar com fio terra. Mas não é esse fio terra que você está pensando, hein? Na verdade, o que o ser humano precisa é caminhar descalço na grama molhada, na terra molhada, na areia molhada. E sabe por quê? Olha que coisa interessante, gente.
O ser humano, ele nasceu para ter o pé no chão. E isso acontecia sempre na nossa vida. Então, o que acontecia sempre na vida do ser humano é o seguinte, ó, o ser humano, no dia a dia, ele caminhava descalço na terra. Eu vou dar um exemplo meu de vida. Quando eu era um garoto muito pequeno, eu gostava de jogar bola. E eu me lembro que muitas vezes chegava um menino com a bola embaixo do braço e dizia, Maurício, vamos jogar bola? Eu dizia, é para já. Tirava o chinelinho de dedo do pé, colocava na palma das minhas mãos, saía correndo atrás da bola na rua da minha casa. A rua da minha casa não era calçada, era uma rua de terra naquela época. E eu estava lá pisando descalço na terra. Fazia parte do meu dia a dia ter o contato com a terra, porque eu estava preocupado em prevenir estresse, porque eu estava preocupado com radicais livres, porque eu estava preocupado com essas substâncias tóxicas. Claro que não. Fazia parte do meu dia a dia ter uma proteção. Doutor Maurício, que proteção é essa? Pois bem, os radicais livres nada mais são do que uma molécula sem um elétron na sua última camada. Então, como ele é uma molécula que é sem um elétron, é como se ele tivesse uma mão, certo? Que estava faltando aí um dedo. Aí ele vai lá, tira o dedo da outra mão, que tira o dedo da outra, que tira o dedo da outra, causando uma descompensação, uma falta de equilíbrio no corpo humano. Então, essa situação de moléculas que estão agredindo outras moléculas, tecidos que estão sendo agredidos pelos radicais livres, causa um mal-estar. E no sistema nervoso causa também essa descompensação, fazendo com que a pessoa não se sinta bem. O que você muitas vezes não sabe e que é importante da gente saber é que o próprio planeta Terra é um grande antioxidante. O que é um antioxidante, doutor Maurício? É alguma coisa capaz de ceder um elétron. Então, quando você está caminhando descalço na grama, na terra, com toda, é claro, com toda a segurança, né? Você não vai sair pisando num lugar que não é adequado. Mas quando você faz isso, você está recebendo elétrons e você está controlando o nível dos radicais livres. Automaticamente, isso não está causando uma agressão no seu sistema nervoso. E automaticamente também o seu mecanismo chamado estresse, que te protege em situações de medo, de raiva e de ansiedade, sempre será um mecanismo protetor. Bom, isso é apenas uma das maneiras que a gente tem para fazer essa proteção. Quer ver uma outra situação? Olha que interessante. Digamos que você. Ó, a outra coisa, lembrando ainda daquela situação de caminhar descalço, né? Eu dizia que eu caminhava descalço na rua da minha casa jogando bola, e vou dar um exemplo da minha mãe. O muro da minha casa era um muro baixo. Do lado de dentro do muro, um belo jardim. A minha mãe, 2 vezes por semana, pelo menos, estava lá manuseando a terra. Então, palma das mãos, planta dos pés, contato com a terra, 1 vez por semana, 30 minutos, é uma terapia de prevenção. Você vai se sentir bem justamente por isso. Deu para entender? Muito bem, então vamos seguir adiante. Vamos tentar entender o que a natureza pode fazer para a gente na prevenção desse mal que está causando tanto mal, a ansiedade, o estresse, a depressão, as doenças emocionais. Vamos ao segundo passo? Vamos lá. Vamos lembrar do teu amigo que mora na roça, tá bom? Então, um amigo teu que mora na roça, ele tem um hábito de vida. Primeira pergunta para você: qual é o relógio do teu amigo que mora na roça, que trabalha na roça? Bom, o relógio dele é o próprio sol. Então, constantemente, esse teu amigo está lá trabalhando e está vendo o pôr do sol. Quando está chegando próximo do pôr do sol, esse teu amigo, ele está voltando para o trabalho, do trabalho. Ele está voltando para casa. Mas qual é essa relação desse pôr do sol com o bem-estar e proteção contra as doenças emocionais, como estresse, ansiedade, a depressão? O que o pôr do sol pode fazer por nós? Bom, na verdade, o pôr do sol para esse teu amigo que mora lá na roça é só um gatilho. Olha que interessante. Biologicamente, o ser humano tem aquilo que nós chamamos de ciclo circadiano. É a relação que o corpo tem do dia de 24 horas e onde estará o pico de hormônios e substâncias que poderão ser utilizadas. Tá ok? E interessante que eu quero descrever nesse momento uma substância chamada melatonina. O que é melatonina? Melatonina, gente, é o mais poderoso antioxidante cerebral. Sabe o que a melatonina faz? A melatonina é como se fosse um gerente que está protegendo o teu corpo, como se fosse um grande gerente que está comandando uma série de funcionários para o bem-estar do seu corpo. O que você vê ali naquela foto, por exemplo, é uma fita de DNA. Nós temos no cérebro aproximadamente 100
bilhões de neurônios. E esses 100 bilhões de neurônios, cada um deles tem uma fita de DNA. E essas fitas elas estão lá todas enroladinhas, e é interessante, enroladas numa estrutura chamada estona. Então, essas fitas de DNA tem uma parte dela que será transcrita e vai estar ativa, e outra parte estará inativa. Então, o que acontece com as fitas de DNA que comandam a sua vida, comandam o seu bem-estar, comandam a sua saúde, comandam o seu mecanismo chamado estresse, comandam o seu sistema de defesa, tudo está ali dentro das suas informações genéticas. Só que os radicais livres que são produzidos toda vez que a gente produz energia, lembra da energia? Glicose somada com oxigênio, produção de energia dentro da célula, que é a moeda energética chamada ATP, adenosina trifosfato, não precisa gravar nada desse nome, tá bom? Mas só para você entender, produziu energia, produziu também radicais livres, tem que ser eliminados pelos antioxidantes. Nós temos alguns antioxidantes dentro do próprio corpo e nós temos alguns fora. E um deles, que eu dei um exemplo muito grande para você, é pisar na terra 30 minutos uma vez por semana. Segundo, pessoal, as nossas fitas de DNA, todo santo dia, elas recebem aproximadamente 10 mil agressões. Então, radicais livres e outras coisas mais, outras toxinas, estão ali agredindo as suas fitas de DNA. Quando você está dormindo no escuro, lembra lá do teu amigo que mora na roça? Olha que interessante, teu amigo da roça, ele vem para casa depois do pôr do sol, ele chega em casa, terminando o pôr do sol, já está começando a noite, e quando ele chega em casa, ele vai tomar um banho, ele vai jantar, vai conversar um pouco, 8, 9 horas da noite ele já está dormindo. E geralmente o sujeito que morava na roça, ele simplesmente está dormindo no escuro. E o que eu quero dizer para você é que dormir no escuro é o melhor gatilho para a produção de uma substância chamada melatonina. E qual a relação da melatonina? A melatonina vai buscar dentro de todo o teu organismo as proteínas reparadoras. São como se fossem soldadinhos, se fossem pequenos médicos que estão lá dentro do seu sistema nervoso, reparando aquelas fitas de DNA que sofreram quase 10 mil agressões durante aquele dia. Então, quando a pessoa veio lá do pôr do sol, trabalhando na roça, que chegou em casa, jantou, conversou alguma coisa, tomou um banho e foi dormir no escuro, aquela pessoa produziu o antídoto cerebral. Nós podemos dizer que a melatonina é o mais poderoso antioxidante cerebral que existe para o corpo humano. Quanto mais dessa substância você tiver, menos problemas você terá com estresse, com depressão, com ansiedade e com as doenças emocionais. Só que aí vem a questão do que acontece no nosso dia a dia. O nosso amigo que mora lá na roça, ele tem esse contato com a natureza e a partir do pôr do sol vem escurecendo, então aquela diminuição de intensidade de luz nos olhos fez com que o corpo dele tivesse um gatilho. Olha, é hora de começar a produzir melatonina. E o ciclo circadiano do teu amigo que mora lá na roça funciona muito bem. E ele consegue ter essa substância protetora. Mas o que é que acontece conosco hoje? Bom, primeiro é que muitas vezes nós estamos dentro de um ambiente com uma série de iluminação artificial e quando as cortinas estão fechadas, muitas vezes você não sabe nem quando é dia, quando é noite lá. E aí as pessoas, inclusive, elas têm um péssimo hábito de chegar em casa e vão, por exemplo, dormir. Antigamente nós tínhamos uma TV lá na sala. Hoje nós temos uma TV aonde? Geralmente todos têm uma TV lá no quarto. E essa TV que está ligada na hora que você está dormindo, está mandando iluminação nos seus olhos e dizendo para você assim, ainda não é noite. Veja, melatonina, o gatilho de produção da melatonina é a diminuição da intensidade de luz, é a escuridão, que começou lá no pôr do sol e continuou com teu amigo que mora na roça na hora de dormir. Mas as pessoas vão dormir com a TV ligada, e os nossos filhos que são da geração X, Y, eles nem estão com a TV ligada, geralmente eles estão lá com smartphone, não é isso? Então todos nós hoje temos um smartphone. Essa iluminação que eu tenho aqui no meu smartphone agora não faz nenhum mal para mim. Por quê? Porque está durante o dia, mas essa mesma iluminação nos meus olhos, na hora que eu estou indo dormir, está impedindo o meu corpo de produzir a melatonina, que seria o antioxidante, que seria o antídoto que eu estava precisando
para reparar as fitas de DNA. Vocês estão me acompanhando? Como é que as coisas acontecem no corpo? E vocês perceberam que eu dei duas informações simples e práticas que vão te ajudar a evitar o estresse? A primeira delas é tirar o sapato do pé, caminhar descalço na grama ou na terra molhada uma vez por semana, uns 30 minutos. A segunda delas, a hora de dormir, durma no escuro. Ah, eu, doutor Maurício, trabalho no terceiro turno e acabo dormindo durante o dia. Como é que eu faço então? Simples. Compre aquela fita, aquela faixa para tapar os seus olhos, para que na hora que você estiver dormindo, o seu cérebro entenda que é noite para você, porque você colocou uma faixa nos olhos e aquilo está vendando o teu olho, tá ok? E essa maneira de você produzir a melatonina vai fazer com que o seu cérebro receba informação. Opa, vamos produzir melatonina. E durante o sono profundo, essa melatonina faz uma faxina. É como se fosse um verdadeiro faxineiro do cérebro. E o cérebro acordará no outro dia muito bem. Então, esse é o segundo passo, para evitarmos as doenças emocionais, o estresse. Qual o terceiro passo? O terceiro passo, gente, é você entender que o seu cérebro, ele não sai pela rua conversando com as pessoas. Então, o cérebro não sai da minha cabeça aqui e vai dar uma passeadinha por aí e falar assim, olha, fui conhecer o mundo e conheci o mundo. Não, o cérebro permanece dentro da tua caixa craniana. E a minha informação para você é que todas as suas emoções, sejam positivas, sejam negativas, são informações que foram recebidas por você. O seu cérebro se alimenta do que você vê, do que você ouve, do que você cheira, do que você toca e do que você fala. Olha que coisa. Pois é, doutor Maurício, porque o cérebro, gente, as nossas emoções são comandadas por substâncias químicas. Substâncias essas que são chamadas de mediadores químicos, os neurotransmissores. Nós temos alguns circuitos no cérebro que trabalham alternadamente. Por exemplo, o circuito sono-vigília. Ou você está com sono, ou você está muito acordado. Eles trabalham alternadamente. Quer ver um outro circuito super importante? Circuito do prazer e circuito da dor. Ou você tem alegria, prazer, esperança, confiança e paz de espírito, que é o circuito do prazer, ou você tem medo, raiva, ódio, ansiedade e preocupações, que é o circuito da dor. Como é que eu aciono o circuito do prazer? Como é que eu aciono o circuito da dor? Este é o pulo do gato para você ter saúde. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você cheira, aquilo que você toca e aquilo que você fala é o que vai alimentar o teu cérebro. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. E você vai entender direitinho o que eu estou querendo dizer para você. Como é que um cheiro pode mudar meu cérebro? Então, as emoções positivas do circuito do prazer são comandadas por alguns mediadores químicos, como dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina. Esses são mediadores químicos que acionam o circuito do prazer. Adrenalina, noradrenalina, cortisol vão acionar o circuito da dor. Então vamos começar com alguns circuitos, como o circuito do prazer, tá bom? Então você vai a um prédio e você está no centro da cidade de São Paulo, a maior mega metrópole do Brasil, e você quer subir num prédio de 40 andares que fica no centro de São Paulo. E quando você chega lá, você vai até o elevador, e no elevador você aperta, é um elevador expresso, porque você não quer ficar parando de andar em andar, senão demora demais para chegar até o 40º andar. E como você quer ir no 40º andar, você entra e aperta o 40. É um elevador expresso. Vai do 1 até o 40 e não para. Olha que coisa boa. Do seu lado para uma pessoa que está usando o perfume que você mais gosta. Você não estava sentindo nem prazer, nem dor, simplesmente era uma situação neutra no teu dia a dia. Mas aí você chegou, entrou no elevador, uma pessoa entrou do seu lado, apertou o 40 junto com você e ela está usando o perfume que você mais gosta. Pergunta: sentindo aquele perfume durante esse trajeto no elevador, você se sente bem ou você se sente mal? É claro que você vai se sentir muito bem. Deve estar respondendo aí, olha, eu me sinto muito bem. Por que é que você se sente bem quando sente um cheiro gostoso, agradável, que até te relembra situações boas? Porque quando você chega com esse cheiro, ele vai lá para o circuito do prazer, aciona o centro da dopamina, a dopamina enche o seu cérebro, você muda a química do seu cérebro e aquilo te faz sentir bem. Ou seja, você teve emoções positivas por causa de um cheiro bom.
Vamos dar um exemplo contrário? No outro dia, você vai no mesmo elevador, vai subir até o 40º, até se lembra da situação daquela pessoa e até deseja falar, poxa, como seria bom que aquela pessoa também estivesse do meu lado agora. E aí você entra no elevador, mas a pessoa não está lá, entra uma outra pessoa que não está usando perfume algum, você aperta o 40, lembre-se que é um elevador expresso, ele não para, mesmo que você queira, ele não vai parar. E quando você entra e aquela pessoa entra do seu lado e vocês apertam o 40, aquela pessoa é muito mal educada. Além de falta de higiene, porque ela não está cheirando bem, ela ainda solta uma bufa fedorenta dentro do elevador. Puxa vida, que situação constrangedora. Aquele cheiro horrível no teu nariz, aquela vontade de descer do elevador, mas o elevador é expresso. E você vai sentir aquele mau cheiro durante vários andares. A minha pergunta é: você se sente bem com esse cheiro? Provavelmente você deva estar dizendo aí do outro lado dessa tela, dizendo assim: olha, eu sinto muita raiva. E é verdade. Por que é que você sentiu raiva do mau cheiro? Porque aquele mau cheiro entrou no teu nariz, não foi para o centro do prazer, circuito do prazer, foi para o circuito da dor, liberou uma quantidade de adrenalina e a adrenalina fez você sentir raiva. Entenderam? Então você percebeu que um cheiro pode mudar a tua emoção? Então, se eu quero evitar o mau estresse, se eu quero evitar a depressão, se eu quero evitar a ansiedade, eu preciso estar selecionando o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu cheiro, o que eu toco, o que eu falo. Quer um segundo exemplo? Vamos falar agora do toque. Olha que coisa super interessante. Os cientistas estavam querendo saber uma coisa super interessante que muitas vezes a gente vê ou na televisão, ou mesmo quem já é da roça já viu. Eu pergunto, você alguma vez viu na televisão ou na roça uma vaca parindo um bezerro? Aí eu te pergunto, quando você vê a vaca parindo o bezerro, qual é a primeira coisa que ela faz? Muito bem, você deve estar aí dizendo assim, ela vai lá e lambe o bezerro. Pois é, os cientistas estavam preocupados em querer saber por que os mamíferos lambiam seus filhotes. E aí o que os cientistas fizeram? Eles separaram uma ratinha que tinha gerado 10 ratinhos e 5 dos ratinhos eles impediram que ela lambesse. E os outros 5 eles lamberam naturalmente. E eles começaram a ver a evolução dos dois grupos, os que receberam a lambida, o que não recebeu a lambida, e perceberam que aqueles ratinhos que não receberam a lambida, eles se transformaram na vida adulta em ratos agressivos, violentos e estressados, a ponto de um assassinar o outro. Nossa, que coisa horrível, hein? Pois é, tudo por causa de uma lambida. Quer melhorar teu dia? Dá uma lambida na pessoa do lado. Brincadeira à parte, vamos falar o que aconteceu? Pois bem, os cientistas foram avaliar depois o cérebro daqueles ratos e descobriram que aqueles ratinhos eles não conseguiam liberar uma substância chamada GABA. Doutor Maurício, o que é o GABA? O GABA é o mais poderoso relaxante cerebral que existe. Sabe aquele dia que você parece que o seu cérebro vai explodir? Sabe aquele momento que você está num estresse super no alto? Parece que nada vai dar certo? Pois bem, aí alguém chega para você e diz assim: olha, respira fundo. E você faz umas respiradas e você se sente mais aliviado. Você liberou GABA no seu cérebro e o GABA foi um relaxante cerebral. Os pesquisadores descobriram que aqueles ratinhos que não receberam a lambida, não produziram essa substância, não conseguiam relaxar, por isso se transformaram em ratos agressivos, violentos e assassinos durante a vida adulta. Pois bem, pessoal, você não precisa sair por aí lambendo as pessoas, mas olha como um toque pode mudar a emoção. Sabe aquela pessoa que às vezes você ama e que às vezes está precisando de você e ela fala, não estou bem, estou passando mal, aí você vai lá com todo o carinho, pega aquela pessoa e dá um abraço gostoso nela e lá no ouvido dela você fala assim, fica tranquila, eu estou com você, vai dar tudo certo. Às vezes esse abraço, essas palavras de carinho, elas fazem mais pela pessoa do que muitos medicamentos que ela poderia usar. Só que, infelizmente, com a Covid-19, as pessoas perderam o hábito de abraçar. As pessoas quase não abraçavam porque precisavam manter o distanciamento social. Só que nós esquecemos que esse distanciamento social não pode acontecer na nossa casa. Lá na tua casa tem uma pessoa que te ama. Lá na tua casa tem uma pessoa que convive com você. Lá na tua casa tem o teu filho, tem a tua esposa, tem o teu esposo. Lá na tua casa tem o teu companheiro. Pois bem, essa pessoa muitas vezes está precisando muito mais de um abraço
para produzir substâncias boas que vão acionar no cérebro o circuito do prazer. Então não esqueça que aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você cheira, aquilo que você toca e o que você fala, é o que vai movimentar para o bem ou para o mal a saúde emocional daquela pessoa que você ama. Então, uma coisa super importante, cuidado com o que você anda vendo. Sabe aquele dia que as pessoas trabalham o dia inteiro, aí chega em casa e fala, vou dar uma relaxada. E na hora que ele vai dar uma relaxada, sabe o que ele faz? Liga a televisão no Cidade Alerta, por exemplo. Como é que uma pessoa que vai assistir uma programação como esta vai alimentar o cérebro de uma química saudável? É claro que, infelizmente, essa pessoa terá um sério problema. Essa pessoa, infelizmente, ela não vai conseguir ter saúde como deveria ter. Então, lembre-se, selecione o que você está vendo, selecione o que você está ouvindo, selecione o que você está cheirando, selecione o que você está falando, principalmente para quem você ama. As palavras têm muito poder. Cuidado com o que você fala para você. Sabe aquele indivíduo que vive dizendo assim: ah, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou chegar lá. Como é que não vai chegar? Se você falar isso para você, o seu cérebro acredita na história que você está contando para ele. Não esqueça disso. Então, se você realmente quer evitar doenças emocionais, comece a falar coisas boas para você. E vou contar um segredo para você. Esse segredo é importante, hein? Olha, quando a gente acorda, depois que a melatonina fez todo o trabalho, reparou as fitas de DNA, quando você acordou no novo dia, o seu cérebro está preparado como uma página em branco para você escrever uma nova história. E logo quando você acorda, é como se você apertasse o interruptor. Ou você aciona o seu cérebro no circuito do prazer, ou você aciona o seu cérebro com o circuito da dor. Então, para acionarmos o nosso cérebro no circuito do prazer, então segue uma dica importante. Olha, pratique gratidão. Doutor Maurício, como que é isso? Muito simples. Se você agora ganhasse um carro zero e uma pessoa te deu um carro zero, você ia ficar feliz? Claro que você ficaria. Se você ganhasse um carro zero, você iria agradecer? Claro que iria agradecer. Se você ganhasse um carro zero, você não ia contar para todo mundo, olha, ganhei um carro zero, olha que cheiro gostoso, olha como é gostoso, como esse carro ele funciona bem, como ele é macio. Pois bem, se você ganhasse um carro zero, você ficaria extremamente feliz e isso ia te ajudar a ter muito mais bem-estar emocional. Pois bem, toda manhã você ganha um presente melhor do que um carro zero. Você ganha a tua vida. Com todo o meu conhecimento médico, eu não posso dizer para vocês que eu vou estar vivo amanhã. Eu não sou dono da vida. Eu quero dizer para vocês que eu fiz biomedicina, especializei em patologia clínica, fiz pós-graduação em medicina ortomolecular, fiz mestrado em saúde pública. Isso me habilita a ensinar pessoas para que elas possam ter muito mais saúde. Mas isso não me habilita a dizer que amanhã eu estarei vivo, porque a vida é um presente que eu recebo. E independentemente da minha religião, independentemente da tua religião, nós precisamos aprender a praticar gratidão. Então, logo quando você acorda, coisas que você não pode fazer, tá bom? Para você não acionar circuito da dor, que vai ser o circuito dominante do dia. Quando você acordar, por favor, olha, lembre-se disso, não ouça noticiário. O que você ouve no noticiário são coisas boas ou são coisas ruins? Certamente serão coisas ruins, vão acionar circuito da dor. Quando você acordar, olha, coisa importante para você, não acione suas redes sociais, tá bom? Porque se você acionar suas redes sociais, olha, pode ter certeza absoluta que pode ter uma notícia ruim ali, vai contaminar teu cérebro, você vai intoxicar teu cérebro e infelizmente acionar o circuito da dor. Quando você acordar, não converse com a pessoa que dormiu com você. Olha que coisa. Por que não? Porque aquela pessoa pode acordar e dizer para você assim: você esqueceu de pagar uma conta ontem. E aí já contaminou seu circuito da dor. Doutor Maurício, o que é que eu preciso fazer quando eu acordo? Pratique gratidão. Agradeça a Deus pela tua vida. Se você é católico, reze. Se você é evangélico, ore. Se você é agnóstico, medite. Mas faça alguma coisa por você. Pratique gratidão. Não é simplesmente falar assim, olha meu Deus, muito obrigado pelo meu dia e sair correndo, não. É dizer assim, ó, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado eu estou empregado, valorize o seu emprego, muito obrigado eu tenho uma família, muito obrigado o senhor está cuidando da minha família. Pratique gratidão logo cedo.
independentemente da tua religião. É isso que fará com que você tenha muito mais saúde emocional. Sabe por quê? Porque quando eu estou dizendo assim, ó, muito obrigado, meu Deus, estou vivo, muito obrigado, tenho saúde, eu tenho 2 filhas, eu peço para o meu amigo Deus cuidar das minhas filhas onde elas estão. Eu pergunto para você, quando eu faço isso de manhã, eu me sinto bem ou me sinto mal? É claro que eu vou me sentir bem, porque eu estou acionando o meu circuito do prazer, independentemente da minha religião. E é isso que pode fazer uma diferença tremenda cada manhã quando você acordar, tá bom? Então isso faz parte da neurociência, isso faz parte das técnicas. Olha, gratidão faz o teu cérebro produzir uma substância chamada endorfina. As chamadas beta-endorfinas são substâncias tão boas para o seu sistema do circuito do prazer, faz você se sentir tão bem, que elas, quando entram na corrente sanguínea, elas ajudam o teu corpo a combater doenças, inclusive o próprio câncer. Células de defesa ganham mais energia e força quando você está endorfinado. Não esqueça disso, tá bom? São essas coisas importantes que vão te ajudar a evitar o estresse, a depressão, a ansiedade, as doenças emocionais. Agora, olha que interessante, gente, uma relação importantíssima para você, tá bom? Nós precisamos cuidar das nossas emoções para não termos outras doenças. Toda vez que você tem raiva, adoece teu fígado. Toda vez que você tem tristeza, adoece os teus pulmões. Toda vez que você tem angústia, adoece teu estômago. Toda vez que você tem estresse, adoece teu coração. Toda vez que você tem medo, adoece os teus rins. Então, se isto acontece conosco, nós precisamos entender que eu preciso cuidar das minhas emoções. E eu ensinei para vocês o passo a passo, né? Falei que você não pode se esquecer de caminhar descalço na grama ou na terra 20 a 30 minutos uma vez por semana, com segurança, procurar um lugar para não cortar teu pé, não é isso? Nós estamos falando de segurança também. Falei para você que você precisa dormir no escuro para produzir melatonina, para você não ficar recebendo iluminação artificial na hora que você está dormindo, para ela poder fazer uma faxina no teu cérebro. Falei para você que você precisa ser grato a Deus todo dia de manhã, porque isso vai fazer com que o seu circuito do prazer seja acionado e não fique ouvindo noticiário e coisas ruins falando para você, porque o seu cérebro se alimenta do que você vê, do que você ouve, do que você cheira, do que você toca e do que você fala. Então, isso tudo eu já disse. Ah, também não posso esquecer de dizer para você. O seu cérebro, para produzir serotonina, serotonina é um mediador químico da felicidade. Então, para a pessoa ter mais felicidade, precisa de bastante serotonina. E a serotonina ela é produzida a partir de uma matéria-prima chamada triptofano. E você consegue produzir serotonina no seu intestino, que é o seu segundo cérebro. Portanto, cuide bem do intestino, para o teu cérebro daqui funcionar bem. Nós temos 100 bilhões de neurônios no cérebro, nós temos 500 milhões de neurônios. 100 bilhões e meio bilhão aqui no seu intestino. Cuide bem dele. E para o seu intestino produzir a serotonina, tão importante para o seu bem-estar emocional, para combater estresse e outras doenças mais, não esqueça que você pode e deve comer 2 castanhas do Pará todo dia. Castanhas do Pará são ricas em triptofano. Castanhas do Pará são ricas em selênio. Castanhas do Pará são ricas em zinco. Castanhas do Pará são fantásticas para o sistema nervoso. Comer 2 só por dia. Não precisa mais do que isso para você poder suprir a necessidade de serotonina lá no seu sistema nervoso para ter mais felicidade. Bom, mas agora nós vimos ali que toda vez que eu tenho raiva, adoece meu fígado. Vamos aprender a proteger o fígado, gente? Vamos lá? Uma coisa super importante na proteção do fígado é o seguinte: o fígado é um controle de qualidade da sua vida. Quando o fígado adoece, ele começa a deixar passar substâncias tóxicas para a corrente sanguínea e a pessoa adoece mais. Quando o fígado está saudável, a pessoa adoece menos. Mas toda vez que eu sinto raiva, adoece meu fígado. Então, aprenda a proteger teu fígado. E eu quero ensinar para você uma substância chamada quercetina. Quercetina é uma substância presente na maçã. Então, a nutrição nos mostra a importância de comer alguns alimentos saudáveis. Mas eu quero falar particularmente para você da chamada dieta da maçã. Para você fazer a quercetina, fazer uma limpeza no teu fígado, o seu sistema hepático vai se sentir bem, uma vez por ano, pega um dia para você passar o dia inteiro só comendo maçã. Isso vai desintoxicar o teu fígado. A quercetina vai fazer o trabalho dela. Eu, particularmente, faço isso 2 vezes ao ano. Há um mês atrás eu fiz. Quantas vezes você já fez essa dieta da maçã? Não é comer uma maçã, não, é passar o dia inteiro só comendo maçã. Sentiu fome? Come maçã. Sentiu sede?
tome água. Sentiu fome? Volte a comer maçã. Não importa qual tipo de maçã, quantidade de maçã, você simplesmente vai passar um dia na desintoxicação do teu fígado. Tá bom? Muito bem. E eu disse para você que toda vez que você tem tristeza, adoece teus pulmões. E aí nós nos preocupamos, porque vem essas doenças respiratórias que surgiram, como a Covid-19 e outras doenças mais, e pode atacar um pulmão que já está fragilizado. Na verdade, algumas pessoas já têm o pulmão fragilizado porque elas agridem o pulmão. Sabe, além de sentir tristeza, as pessoas têm o péssimo hábito de fumar. Gente, toda vez que você está fumando, você está agredindo o teu pulmão. Olha a foto que eu estou mostrando ali para você. Ali é um pulmão de uma pessoa que fuma, visto por você do lado direito, e um pulmão de uma pessoa que não fuma. Bem clarinho, tecido rosado, é uma pessoa um pulmão saudável. E o outro um pulmão todo intoxicado, cheio de alcatrão, provavelmente com muita nicotina. Pois bem, gente, como é que você faz? Deixe de fumar. Ah, doutor Maurício, já tentei e não consegui. Coloca lá no Google. Se tem uma coisa que a internet te ajuda, é você buscar coisas boas. Coloca assim, ó, como deixar de fumar em 5 dias. Lá você vai ver alguns cursos que vão te orientar o que você precisa fazer para você abandonar esse hábito que prejudica o teu pulmão. Mas toda vez que você tem tristeza, adoece os seus pulmões. Então, o que fazer para você proteger teu pulmão? Vamos falar um pouquinho do abacaxi? Existem alguns alimentos que a gente chama na medicina ortomolecular de alimentos mucolíticos. Substâncias que estão presentes no próprio alimento que conseguem fazer com que ele te ajude. Então, o abacaxi em si tem uma enzima ativa chamada bromelina. E a bromelina é mucolítica, ela limpa pulmões. Na verdade, a bromelina ela ajuda até a amolecer carne. Existem pessoas que usam o abacaxi para amolecer carne por causa da bromelina. Pois bem, a casca do abacaxi tem 20 vezes mais bromelina do que a própria polpa. Então, segue aqui uma orientação prática, simples, para evitar problemas respiratórios, tá bom? Porque toda vez que tem tristeza, adoece os pulmões. E lembra lá que eu falei no início da palestra? Medo, raiva, ódio, ansiedade, preocupações acionam um mecanismo chamado estresse. Então, teve tristeza? Pulmões precisam ser protegidos? Então, o que você vai fazer? Quando você comprar um abacaxi a partir de hoje, pega uma escovinha de lavar roupa, lave bem a casca do abacaxi e faça chá de casca de abacaxi e guarde na tua geladeira, tá bom? Você não vai adoçar, vai fazer apenas a chá da casca do abacaxi e guardar na geladeira. Durante o dia você vai sentir sede e o ideal é que se tome muita água durante o dia. Mas durante o dia, um copo apenas, tá bom? Um copinho de uns 150 ml, você pega daquele chá da casca do abacaxi e tome. Se tiver no verão, tome gelado. Se tiver no inverno, tome quente. Faça disto um hábito na sua vida. E eu garanto para você que você vai estar protegendo os seus pulmões. Porque toda vez que sentimos tristeza, se adoece o pulmão. Muito bem? Toda vez que você tem angústia, adoece o estômago. Por isso que a turminha tem aquela queimação do estômago tremendo, né? Então, aqui eu já sei uma recomendação para vocês importante, tá bom, gente? Toda vez que você sentir que teu estômago não está muito legal, é porque você está com uma dieta muito acidificante. E você precisa valorizar uma dieta alcalinizante. Como a gente não tem tempo para falar sobre isso, pesquise na internet, vai te ajudar do que são alimentos alcalinizantes. Mas particularmente eu quero dizer para você que todas as frutas, em geral as frutas e hortaliças, são alcalinizantes. Se você aumentar a quantidade delas na sua dieta, o seu estômago vai agradecer. Mas uma coisa importante quando você tiver uma queimação no estômago, que qualquer pessoa pode fazer, é você ir lá na tua cozinha, pegar 2 batatas cruas, descascar a batata, segue uma informação importante, hein? Sabe aquela batata que ficou com a casca esverdeada? Aquilo é uma substância altamente tóxica, não pode ser utilizado, tá bom? Então o que você vai fazer? Você pega uma batata, descasca a batata, joga a casca fora, pique aquelas. Então a batata ficou esverdeada, não serve para comer. Aquilo é solamina, é muito tóxica, não coma. A batata tem que estar com a casquinha clarinha daquele jeito. Descascou, picou no liquidificador, joga a casca fora, bata com um copo de água, coe e tome. Garanto para você que em 3 minutos aquele mal-estar terá ido embora. É como se você tirasse com as mãos, tá bom? Então faça uso aí, não tem contraindicação, te ajudará a evitar aquele mal-estar, porque toda vez que tem angústia, adoece o seu estômago. Toda vez que nós temos estresse, infelizmente adoece o coração. E aí vem um sério problema, porque adoecer o coração, você pode perder a vida. O coração é um órgão vital. Teu coração ele bate 80 vezes por minuto para bombear sangue. Sabe o que o coração faz?
Esse segundo é o movimento da minha mão aqui, ó. Contrai, dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai, dilata. É isso que o teu coração faz. Digamos que o teu coração um dia resolva dar uma descansada. Já parou para pensar? E ele fala assim para a tua mão: por favor, mão, fica no meu lugar. E a tua mão, com muita boa vontade, fala para o teu coração: deixa comigo que eu vou fazer o trabalho, porque é só contrair, dilatar, contrair, dilatar, contrair, dilatar. E a mão se sente capaz de fazer o trabalho do coração. Mas o teu coração resolve fazer um descanso de um final de semana. Quanto tempo você acha que você conseguiria ficar com a sua mão fazendo esse movimento que eu estou aqui 80 vezes por minuto? Eu garanto que em menos de 5 minutos todos nós estaríamos mortos se dependêssemos da nossa mão. Mas graças ao maravilhoso Deus, nós dependemos do nosso coração. Então cuide dele. Olha, você está vendo ali um coração visto de uma maneira muito prática. Está vendo aquela raiz em vermelho? Parece uma raiz em vermelho? Aquilo são as chamadas artérias coronárias. O que as coronárias fazem para a saúde do teu coração? As coronárias, elas levam energia para o coração. Através do sangue arterial que elas levam para dentro de lá, elas levam oxigênio, elas levam bem-estar, elas levam alimento para dentro do tecido cardíaco chamado miocárdio. O miocárdio nada mais é do que o próprio músculo que faz esses movimentos. Para o miocárdio trabalhar bem, ele precisa que aquelas coronárias estejam todas elas desobstruídas. E o que é que faz mal para o nosso coração? Primeiro, que toda vez que você tem estresse, adoece o coração. Medo, raiva, ódio e ansiedade aciona mecanismo chamado estresse. Então eu preciso fazer o meu coração funcionar melhor. Já dei todas as orientações de prevenção do estresse e agora eu quero dar uma orientação para o seu coração. Olha, gente, vou pegar uma daquelas coronárias que você está vendo ali vermelhinha, a pontinha dela, e vou aumentar para você ver através de um microscópio, tá bom? Então, se você visse uma artéria coronária dessa maneira, você perceberia que ela está quase que totalmente obstruída de placas de ateroma. Dr. Maurício, que formam essas placas gordurosas de ateroma? É o triglicérides em excesso e o colesterol em excesso na corrente sanguínea. O colesterol vem da gordura de origem animal, então muita gordura no bife, muita pele de frango. Aí o triglicérides vem das gorduras de origem vegetal saturada, muita fritura, tá bom? Muita gordura hidrogenada, tudo isso vai fazer mal. Então o que você precisa fazer? Você precisa tomar cuidado com aquilo que você come. Tá? A minha sugestão, gente, é que você vai comer o bife, tira a gordura e joga no lixo. Vai comer o frango, tira a pele e joga no lixo. Evite o excesso de frituras, para não entupir suas artérias, para o seu coração agradecer. E quando vier uma situação estressante, ele esteja bem para passar por aquela situação. Você também já deve ter ouvido falar que vinho tinto protege o coração, não é isso? Pois bem, eu quero dizer para você que a substância que protege o coração, ela está presente no vinho? Está. Por quê? Porque chama-se antocianina. Por sinal, você já deve ter ouvido falar, né? 2 dedinhos de vinho tinto por dia, não é isso? Só que nunca te explicaram se é 2 dedinhos assim, se é 2 dedinhos assim, ou se é 2 dedinhos assim, não é? Pois bem, eu quero dizer para você que você precisa não só do vinho tinto, não é o vinho tinto que vai proteger o teu coração, é a substância chamada antocianina que protege. E o vinho tinto tem ela. Por quê? Porque todo vegetal roxo tem essa substância. E o vinho tinto é feito da uva roxa. Então, primariamente, essa substância está na uva. Mas só a uva é roxa? Não, todo vegetal roxo tem essa substância protetora do coração. Beterraba é roxo, ameixa tem ameixa roxa, repolho roxo, cebola roxa. Então, você vai perceber, alface roxa. Você vai perceber, por exemplo, que você pode... O açaí, a turma não gosta de açaí, também é roxo. Todo vegetal roxo traz essa substância protetora do tecido cardíaco. Então é importante para você saber que você precisa de uma porção de um vegetal roxo durante o dia e não necessariamente de uma taça de vinho tinto, tá ok? Então pode ser um pequeno copo de suco de uva, não exagere, pode ser um pouquinho do vinho tinto, pode ser uma porção da uva, pode ser uma porção da beterraba, é isso que vai proteger o seu coração diariamente, tá bom? E gente, toda vez que nós temos medo, ódio, ansiedade, aciona um mecanismo chamado estresse. E toda vez que você tem medo, adoece os seus rins. E aí eu queria que você analisasse comigo. Pensa comigo. O ser humano é formado de 70 trilhões de células. Tudo que as suas células precisam, elas recebem do sangue das artérias.
Aí as células recebem as substâncias boas, produzem energia para você ter e produzem toxinas. Esses resíduos metabólicos, elas jogam fora. 70 trilhões de células jogam o que não presta para fora no sangue das veias. Sangue das artérias leva o que é bom. Sangue das veias tira a toxina. Ah, eu preciso de defesa contra doenças. A defesa também não está no sangue? As células de defesa também não estão ali no sangue das veias, no sangue das artérias? Pois bem, isso quer dizer que a saúde do meu sangue representa a saúde do meu corpo. E aí, quando o sangue está intoxicado, a pessoa fica mais doente. Quando o sangue está purificado, a pessoa tem muito mais saúde. Pele saudável é sinônimo de um sangue saudável. Cérebro saudável é sinônimo de um sangue saudável. E quem é que filtra o nosso sangue? Quem filtra o nosso sangue são os nossos rins. Então, cuide bem dos seus rins. E para você cuidar bem dos seus rins, não esqueça jamais de que eles têm que ser lembrados como filtros. Você lembra do filtro de barro que você tinha em casa? O que nós fazíamos com aquele filtro de barro? Geralmente, nós pegávamos uma vela que tinha dentro dele, tirávamos aquela vela, lavávamos e colocávamos de volta. Mas não dá para pegar teu rim pela boca, tirar para fora e dar uma limpada nele para você ter mais saúde. Então você tem que limpar o rim onde é que ele está. Bom, primeira informação importante: 2 litros de água em média por dia. Segunda informação importante: não se esqueça que você pode utilizar argila medicinal. Doutor Maurício, argila medicinal, que é? Eu vou responder para você. Argila medicinal não é argila de bazar, não é argila de depósito. Argila medicinal pode ter essa cor esverdeada que você está vendo na foto, pode ter a cor branca, pode ter a cor cinza, mas precisa ser argila medicinal. Você mistura um pouco dela, faz um barro, coloca na região do teu rim. Para você entender onde fica a região do rim, você vai colocar a sua mão assim, apalpando as suas costelas, e aí você simplesmente, você vai apalpando até você perceber que acabam as costelas, tá bom? Nessa região fica os rins. Você vai colocar o barro uns 4 dedos para baixo, uns 4 dedos para cima, abrangendo toda aquela região. Aí você vai colocar uma faixa para segurar o barro em contato com a sua pele, na região dos rins, e aí você vai deixar ali 2 ou 3 horas. Quando você tirar esse barro, essa argila medicinal, se você der uma cheiradinha nela, ela vai ter um fedor de urina, porque a argila atua como mata-borrão quando está secando. Então o que ela consegue fazer? Ela consegue dar uma purificada no seu rim, limpeza no rim que vai purificar o teu sangue e vai fazer você ter muito mais saúde. Perceberam? Gente, essas coisas podem e devem mudar a vida das pessoas. E são elas que eu quero que mude o seu dia a dia, o seu bem-estar. Nós aprendemos coisas simples aqui, e essas coisas simples nos ajudaram a ter muito mais saúde emocional. E se você tiver saúde emocional, evitando o estresse, a ansiedade, a depressão, como ensinamos, você também vai evitar as doenças físicas, porque muitas vezes as doenças são psicossomáticas, né? Iniciam-se na mente e repercutem no teu corpo. E tudo que eu espero para você é que você tenha infinitamente muito, mas muito mais saúde, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e que a sua cipátima seja excelente. Tudo de bom.